Olá, amados, a graça e a paz de Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Abre junto comigo a tua Bíblia, na segundo livro de Crônicas, capítulo 34, do verso 14 a seguir. Segundo das Crônicas 34, do verso 14 a seguir, ou melhor, do 13, amém? Segundo as Crônicas, capítulo 34, do verso 13 a seguir, nos diz o seguinte: estavam sobre os carregadores e os inspetores todos os que trabalhavam em alguma obra. Alguns dos levitas eram escrivãos oficiais e porteiros. Quando estavam tirando a prata que tinha trazido ao templo do Senhor, Ilquias, o sacerdote, achou o livro do Senhor, o livro da lei do Senhor, dada por intermédio de Moisés. Disse Ilquias a Safã, o escrivão: achei o livro da lei do templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Então Safã leu o livro ao rei, deu relatório. Teus servos fizeram tudo o que lhes encomendou. Contaram a prata que se achou no templo do Senhor e entregaram os supervisores aos que faziam a obra. Verso 18. Então Safã, o escrivão, informou ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro, e leu Safã nele perante o rei. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. E o rei deu estas ordens a Ilquias, a Alcão, ao filho de Safã, e a Abilom, filho de Micá, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, servo do rei: ide consultai ao Senhor por mim e pelo que restam em Israel e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor sobre nós, porque os nossos pais não guardam a palavra do Senhor para fazerem conforme tudo que está escrito neste livro. Amém? Vamos orar. Pai, de bom grado te damos graças. Fala conosco através da tua palavra. Senhor, é uma palavra talvez que seja difícil de compreender, mas com o teu Espírito Santo nós faremos menção dela e entenderemos aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amados, esta passagem relata no seu contexto acerca das reformas do rei Josias. Capítulo 34, no verso 1, vai dizer que Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e 38 anos reinou em Jerusalém. Uma coisa que eu compreendo aqui, e eu quero ser bem claro nesta palavra de hoje, sem muitos arrodeios. Infelizmente, os cultos dos dias atuais, nós vimos de tudo, menos a palavra. E este contexto, esta palavra, eu quero falar acerca de uma reforma que estava sendo feita, e então, no meio da reforma, os escrivãos, os inspetores e todos que trabalhavam em alguma obra, e alguns levitas eram escrivãos e oficiais e porteiros, e eles estavam tirando a prata que foi trazido ao templo do Senhor. E Ilquias, o sacerdote, achou o livro da lei do Senhor, dada por intermédio do Senhor. O que é que eu quero que você entenda através desta palavra? É de que eles estavam fazendo a reforma, eles estavam trabalhando lá dentro do templo, e eles acharam um livro da lei do Senhor, ou seja, a Bíblia, a palavra, ainda dos tempos de Moisés. Isso tem tudo a ver com os dias atuais. Se a gente fazer uma reforma hoje na casa do Senhor, na igreja, a gente vai ver que está precisando fazer uma reforma grande para achar a palavra.
Sim, porque a maior profecia dos dias atuais é a palavra. Louvor é bom, profecia é bom, tudo é bom, mas a palavra é o mais importante. E quantos não são os cultos que hoje em dia não tem nem mais palavra? Infelizmente eu tenho que dizer isso. Quantos não são as pregações voltadas em prol de levantar o ego do homem, quando, no entanto, a minha Bíblia vai dizer que o homem que tem que conhecer a verdade e se libertar. Pastor, a palavra está dura, mas é a verdade. E o que é que ele fez aqui? Olha, ele chamou lá, o rei chegou, chamou o povo, rasgou as suas vestes e disse, olha, a ira do Senhor está sobre nós. O que é que nós temos visto hoje em dia? Não é que Deus é carrasco, não é que Deus é cruel, não. Mas Ele tem visto e Ele manda eu te dizer, examine mais a palavra, busque mais o entendimento da palavra. Ah, pastor, mas eu não entendo. Tiago 1,5 diz que não tem sabedoria, peça a Deus. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Quanta coisa na igreja sem fundamento bíblico e as pessoas ainda dizem que é Deus. Ah, meu amado, eu não estou aqui para tocar em religião de ser ninguém, muito pelo contrário, eu respeito. Mas o que está faltando nas nossas igrejas, na igreja de Cristo, a igreja genuína é a palavra. E sabe onde é que ela está? Escondida dentro da igreja. Escondida. Estão calando os profetas. Que se nós não cuidarmos, a gente vai terminar morto espiritualmente, sem cultura bíblica. Eu não estou dizendo de que tem igreja por aí, não, mas eu estou dizendo de que nós precisamos trazer a palavra aos cultos. E hoje em dia a tecnologia está tão avançada que hoje tem Bíblia no celular, mas eu sou do tempo onde as quais os crentes levavam a Bíblia para a igreja. É nesse tempo que eu quero que você entenda. Oh, aleluia. Eu sou de um tempo em que muitas vezes chegava para alguém e dizia, aceita Jesus, senão você não vai morar no céu. Mas hoje em dia estamos vivendo de todo jeito. E será que o Senhor está satisfeito com isso? Então Safã, o escrivão, informou ao rei sobre o sacerdote Ilquias, entregou o livro e leu Safã, o sacerdote, ouvindo as palavras da lei. Ouvindo o rei as palavras da lei, rasgou as suas vestes. Ide consultai ao Senhor por mim e pelos que restam em Israel, e em Judá, sobre as palavras deste livro que se achou. Grande é o furor do Senhor, que se derramou sobre nós, porque nossos pais não guardam a palavra do Senhor. Será que a gente hoje, será que tem alguma coisa diferente desse tempo para os dias atuais? A igreja, a cada passo, em vez de caminhar rumo à santidade, caminhar o mundo. Pode tudo, tudo é propício. Muitas vezes não se tem amor por almas. E essa palavra ardeu no meu coração e está ardendo ainda, porque quando eu falo em arder, eu me lembro que quando Jesus, ele ressuscitara lá no caminho de Emaús, a Bíblia vai dizer que ele estava andando com seus discípulos, com 2 discípulos. E os discípulos chegaram para ele, começavam a conversar, e um olhou para o outro, e Jesus entra na conversa, e eles não conheceram Jesus. Jesus chega para eles, Jesus conversa com ele, e eles não conhecem Jesus. Mas quando chega em um determinado trecho da conversa, precisamente no caminho de Emaús, eles dizem, olha, Jesus diz, eu já vou, conjecturando. E eles dizem, fica conosco, já se faz tarde. De acordo com a cultura, quando alguém era convidado para jantar ou para se alimentar na casa de alguém, ele era quem partia o pão e dava graças. Cultura deles.
E a Bíblia vai dizer que eles estavam lá e de repente quando ele convida Jesus a partir o pão, sem saber que era Jesus, o que é que ocorre? Jesus dá graça quando eles abrem os olhos, Jesus não está mais e eles começam a conversar e diz, estava ardendo a palavra que ele falava. Eu estava percebendo de quem era essa voz. Olha, estava dando para ver que quando ele falava, a palavra ardia dentro de nós. Será que a palavra ainda arde dentro do teu coração? Só arde quando é bênção. Então, infelizmente, você precisa nascer de novo. Não é uma palavra para você pular no mistério, não é uma palavra de conserto. Porque é isso que nós estamos precisando, de conserto. A palavra perdida no templo, a palavra perdida na igreja, ele dizendo, olha, a gente tá deixando a desejar, o rei rasgou as suas vestes como uma indignação, como um protesto, dizendo, a gente estava com a palavra aqui no templo e a gente não via. Quantas vezes a gente vai para a igreja e a gente não presta atenção na palavra do mestre? É como se você fosse para a casa de alguém e não escutasse o que aquela pessoa falou. É isso que ocorre quando a gente perde a palavra no templo. E não é só dentro do templo que as palavras estão se perdendo. É dentro da tua casa, é no teu trabalho, é na rua. Está faltando um pregador que fala a verdade, doa quem doer. Oséias 4:6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade. Entendeu agora o porquê desta palavra? Deus falou contigo, também falou comigo. Como eu senti a presença de Deus. E eu creio que você também sentiu. Não deixe de ler a palavra. Não troque nada pela palavra, porque a palavra é o alimento que alimenta a nossa alma. Amém? Quero mandar um abração hoje especial para a irmã Edilane e para o seu esposo, irmão Nelson. Hoje estão completando 31 anos de casado, glória a Deus. Parabéns, é muito difícil de ver casais assim. Então hoje vai os meus parabéns, ambos moram em Franca, em São Paulo. Amém? Então, meus parabéns para este casal que hoje está completando 31 anos de casado. E também para minha mãe espiritual, minha amiga, a pastora Nenzinha, que é mãe da irmã Janice e também da irmã Du. De lá de Rondônia, a pastora Nenzinha, que hoje está completando mais uma primavera, que também é mãe do irmão Giovanni, de lá de Rondônia. Amém? De Rio Pardo. Uma pastora, uma mulher de Deus, guerreira, batalhadora, que também hoje está completando mais uma primavera. Então, aqui vai os meus sinceros parabéns de coração. Que Deus abençoe, te pedindo de que você compartilhe essa palavra. Seja um missionário do Bíblia na mão e edifique vidas. Amém? Como havia dito, dia 5, iniciaremos a campanha Profetizando Vida no Vale de Ossos Secos, do dia 4 para o dia 5, ou seja, no dia 5 às 0 horas da madrugada, 0 horas já do dia 5, eu estarei enviando, amém? Enviando a palavra da campanha. E o jejum você fará a partir do momento em que você se acordar, no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas. Se você tomar alguma medicação, não jejue, por favor, para não prejudicar a tua saúde. Você vai ler todo o livro do profeta Ezequiel, Isaías 34, amém? Somente o capítulo 34, você lerá ele tudo, ou melhor, 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37, você vai ler. Aleluia. Após a oração, você lê e depois você ora, tá bom? Você lê, você vai escutar a palavra, vai ler o livro do
Ezequiel 37, depois vai orar e vai agradecer a Deus pedindo para que ele entre neste vale. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Este foi Bíblia na Mão e Palavra no Fogão. Amém.